Papa Francisco, na intenção de oração para este mês de março, pede para que todos os cristãos rezem diante dos novos desafios da bioética. Mas o que é bioética? O que são estes desafios? Para aprofundarmos nesse assunto, aqui comigo, dividindo o estúdio, eu recebo o filósofo Emival Silva Nogueira. Boa tarde, Emival. Boa tarde, padre. Alegria. Recebemos também, de forma remota, o missionário redentorista, Padre Márcio Fabre dos Anjos, especialista em teologia e em bioética. Boa tarde, Padre Márcio. Boa tarde, padre. Boa tarde, querido. Alegria. E também a enfermeira Maria Salete Silva Pontieri Nascimento, ex-presidente do Conselho Regional de Enfermagem e professora na PUC Goiás. Boa tarde, querida professora. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Então, eu começo primeiro com os profissionais que estão mais ligados à realidade da saúde, o Padre Márcio e a Salete, para poder falar um pouco para a gente sobre essa situação da bioética em si. Como nós podemos definir, e aí a começar com o Padre Márcio, depois eu gostaria de ouvir a Salete, bioética. Como nós podemos definir esse termo para familiarizá-lo às pessoas que nos acompanham? Muito obrigado, Padre Wellington, Salete, um prazer também. Para todos os espectadores, todos que estamos acompanhando, a bioética é a ética da vida. Isso significa o termo tirado do grego. Já é muito antiga e, obviamente, que a ética relacionada com a vida sempre existiu enquanto existe a ética. Mas, nos tempos modernos, é que a bioética foi criada como um termo porque via-se que a ética sozinha não estava dando conta. Os desmandos da Segunda Guerra Mundial, especialmente, e com as pesquisas sobre seres humanos provocadas pelo nazismo, surgiu a necessidade de se repensar o que é bioética. E aí o termo bioética veio como uma ética focada nas questões relacionadas com a saúde e o ser humano, de modo geral. E aí, então, esse termo criou-se dessa forma. Mas, logo de saída, ela adquiriu duas dimensões. Uma dimensão foi voltada para a bioética chamada clínica, e que envolvendo as pesquisas, por causa dos desmandos do Holocausto, e a questão da saúde humana. Então, esse foi o primeiro conceito de bioética. Mas, ao mesmo tempo, surgia uma outra questão de bioética, de que não dava para pensar a ética da vida com um olhar só o olhar clínico da saúde. Por quê? Porque a vida, ela se produz nas relações sociais e em múltiplas relações que estão presentes. E as ciências estavam muito focadas de uma forma muito estanque. Os tempos modernos tinham criado especializações e as especializações não se conversavam entre si. Então surgiu uma segunda corrente concomitante com a primeira, que era a bioética como a grande transdisciplinariedade, ponte para o futuro. Pensar como é que nós, humanidade, podemos nos desenvolver tecnologicamente e, ao mesmo tempo, fazer disto não uma forma agressiva da vida, mas uma forma construtiva da vida. Então, as pontes para o futuro, hoje o Papa Francisco tanto insiste em pontes, na verdade, as pontes para o futuro, quando nós somamos as ciências em uma direção de construção da vida e do bem-estar, do bem viver. Isto foi. Pois a saúde teve, com isto, várias referências de mudança. Certo. O primeiro quadro era a ausência de doença, depois se percebeu que era qualidade de vida e depois se percebeu nem qualidade de vida, porque a nossa vida tem várias fases, mas o bem viver nas diferentes fases. E para isso era preciso não só uma boa condição física, uma boa condição mental,
uma condição propícia socioambiental e uma condição de elaboração mental, que seria, então, em termos laicos, a espiritualidade. Seria Perfeito. isso, Rodrigo. Olha, que beleza. E eu quero aproveitar a Salete, porque eu tive a oportunidade, Salete, de convivermos ali na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E eu queria aproveitar esse momento para poder questionar, por exemplo, você tem essa experiência tanto da sala de aula como também do exercício do atendimento às pessoas na saúde. Como você vê essa ética da vida sendo vivenciada tanto no ambiente acadêmico como no ambiente do atendimento à pessoa humana no dia a dia das instituições? A Salete está me ouvindo, Salete? Oi? Sim? Oi? Então, gente, uma boa tarde, né? E, assim, é muita conversa, muita complexidade, tudo isso que envolve, né? Na verdade, nós tentamos, na academia, sempre fazermos essa conversa com a prática. Nós, da saúde, conversamos muito, precisamos conversar teoria e prática, né? E na universidade, né, como eu faço parte da Pontifícia Universidade Católica, como Universidade Católica, o nosso princípio sempre é a vida. Na maioria dos conselhos profissionais, né, medicina, enfermagem, fisioterapia e assim tantas outras profissões da saúde, todos os seus códigos de ética profissional partem sempre desse princípio da vida, defesa da vida. Então, mesmo os cursos da área de exatas, dentro da universidade, partimos desse princípio da vida humana. E aí, né, o professor Márcio traz aí algumas questões muito interessantes, que quando surge a bioética, ela surge dessa necessidade mesmo de pensar, de discutir, de refletir, de trazer valores até mesmo morais, né, para essa evolução técnica e científica que vem através dos tempos, como que ela estava interferindo na vida humana. Precisa-se conversar a ciência com esses princípios da vida. O avanço científico sobre as pessoas, o que repercute, né? Qual é a mudança de vida? Não adianta a ciência evoluir, trazer tantos benefícios, se vai destruir a vida humana ou se vai comprometer a vida humana na sua plenitude. Perfeito. E muito bacana, né, o Papa trazer essa discussão agora em momentos em que a gente vive. Quando fala aí da guerra, não traz o princípio da bioética, mas o princípio da ética humana, dos direitos humanos. É interessante pensar que há princípios, né, que definem critérios para se ter a guerra, né? Onde atacar, de que forma atacar, né? O que ele defende aí, o corredor da vida, quer dizer, precisa ter um ponto de saída dessas pessoas, de proteção dessas pessoas. Então, na medida em que a vida humana, ela evolui em relação à ciência e à tecnologia, nós precisamos evoluir também nos valores, nos princípios, nos limites, né, da nossa vida social, né? Isso nem partir de um ponto de vista religioso. Se partirmos, né, essa plenitude, ela é maior, né? Ela nos envolve. Então, no nosso cotidiano, no dia a dia, quando nós cuidamos dos pacientes, né, peço até desculpa que eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, né, estou agora no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que atende pessoas com transtornos mentais. Então, o que nos faz tomar decisões, atitudes, a escuta àquela pessoa, nós precisamos nos pautar principalmente nos princípios éticos que nos movem. Perfeito. Aquilo que vai de acordo ao encontro, o interesse dessas pessoas. Eu achei importantíssimo esse chamamento que você faz também, linkando com os fatos que nós estamos vendo no cotidiano, principalmente do noticiário, né? A gente assiste apreensivo a esses ataques que não deixam de ser ataques à vida. E eu queria aproveitar aqui o Emivaldo para poder observar, Emivaldo,
Como é que a gente pode definir o comportamento de uma pessoa que deve agir pela ética diante dessa defesa da vida? Qual deve ser esse parâmetro? Qual deve ser esse caminho, né? E aí a gente sempre se pergunta por quê? Porque as redes sociais, elas passaram a virar uma terra, às vezes sem lei, onde muitas opiniões divergem de pessoas que se dizem participantes do mesmo grupo, como, por exemplo, cristãos, católicos, né? Sim, sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu vou só retomar um pouco aquilo que falou o padre Márcio, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, certamente todas as relações mudaram muito, né? Com aquela reificação, objetivação das pessoas na Segunda Guerra, nós objetivamos todas as coisas. Então, os animais, natureza, as relações pessoais. E o grande desafio, nesse momento, é ouvir esse convite do Papa Francisco mesmo, para nos voltarmos à reumanização, né? Esse é o grande desafio, nós nos tornarmos humanos. E aí as redes sociais, mais uma vez, independente da comunidade, independente do grupo, da religião, vai se objetivando também as pessoas, né? Vai se reificando as relações. Esse seria o grande desafio, Padre Wellington. Quer dizer, como é que eu posso, como cristão, não reifico pessoalmente, mas nessa relação à distância, eu vou objetivando as pessoas também, né? Talvez essa escuta, de voltar mesmo à palavra ou de voltar aos princípios básicos do cristianismo seria uma grande fonte, eu acho que aí seria o nosso caminho, né? Sim. E a gente precisa observar, Padre Márcio, quando a gente observa bioética, o Papa chamando a atenção desse tema para uma prece durante todo esse mês, né? Essa intenção da Rede Mundial de Oração que o Papa Francisco tem nessas pessoas que procuram rezar a vida. Como é que a gente pode linkar? E aí eu aproveito a fala da Salete, linkar a guerra que agora estamos assistindo na Ucrânia com esse comportamento, às vezes irracional, das pessoas que mesmo depois, como o Emivaldo lembrou, de 2 grandes guerras, ainda procuram um caminho que a gente pensou que já estaria fechado ou riscado das opções das relações humanas, Padre. Também, Padre Wellington, Emivaldo, fantástica colaboração, também a contribuição que vem da experiência do dia a dia também hospitalar. A bioética, quando ela olha esse lado de explosões de coisas indesejáveis na nossa vida, nós vemos que tudo faz sentido, é tudo um conjunto. E o Papa Francisco, com uma sabedoria incrível, ele, na verdade, fez um tratado de bioética que é considerado nos meios de bioética acadêmica e analítica, que a Laudato Si é uma proposta de bioética integral, uma bioética que associa o ser humano com a natureza e aquilo que depois o Papa vai completando, que não existe separação entre a devastação do chamado meio ambiente e da desigualdade humana. São duas faces da mesma moeda, ou seja, é tudo um conjunto. Ao fazer isso, o Papa Francisco estava fazendo uma bioética, uma proposta de bioética integral, sem falar de bioética. Porque hoje uma das coisas, infelizmente, que acontecem é a redução, a tendência de redução da bioética a uma legislação. Então, legislações resolvem a ética, não resolvem a ética. Então, essa pergunta que você acaba de fazer, Padre Wellington, né, por que o mundo continua não aprendendo? Eu tenho trabalhado, estou publicando até um livro da Unesco, deve sair agora em meados de março e vai estar online, vai ser à disposição. É uma proposta, não é uma proposta de linguagem laica, de uma experiência cristã muito forte. Então, é uma linguagem teológica e de modo filosófico. Acho que nós precisamos 2 coisas fundamentais. Nós precisamos do reconhecimento humano.
reconhecer-se, não é? No mundo médico, por exemplo, reconhecer que o médico não é o principal é a necessidade da pessoa a quem ele vai servir, é dali que parte. Portanto, a onipotência médica não serve, ela precisa dialogar com aquela pessoa com quem vai se trabalhar, e daí decorre toda uma forma de agir dentro dos espaços da medicina. Esse contexto, portanto, coloca a proposta e o pedido do Papa Francisco, agora explícito, a bioética, que seria a linguagem laica, não é? daqueles pensamentos que estão sendo feitos pela bioética. Então, eu dizia, sem o reconhecimento que nós tenhamos de nós próprios, no que ocorre conosco, com essa mentalidade de que nós agora somos todo-poderosos porque temos inteligência artificial, temos os instrumentos, as máquinas, e podemos resolver tudo. Essa forma de coisificação, como o professor Emivaldo fala, não é? que vem desde os tempos ali da ilustração, o princípio da ilustração com Descartes. Mas essa forma, então, não serve. Nós precisamos reconhecer que fazemos parte de um grande conjunto. E ao sermos parte do grande conjunto, nós somos interdependentes e não dependentes. Aí vem o segundo contexto, o conceito que eu acho extremamente importante, que é um conceito muito usado em linguagem hospitalar, em linguagem médica, que é a autonomia. A autonomia do médico, a autonomia do paciente, a autonomia. Nós lidamos com um monte de autonomias. Eu digo autonomia nunca é absoluta, a autonomia é relacional. Nós temos que ser respeitados na medida em que não desrespeitamos os outros. Ela é os nossos desejos, as nossas realizações, as nossas decisões são interligadas, e não só com o outro, ligado com os sistemas dentro dos quais nós vivemos. Então esse era o princípio. E o terceiro é de que ciência só não resolve. A ciência é só ciência, enquanto ela não passar por um processo de espiritualização, ou seja, a elaboração espiritual no sentido laico da palavra. Ou seja, nós fazemos uma elaboração. Nem todas as espiritualizações são boas, mas então nós precisamos de elaborações espirituais boas para tornar as ciências sabedoria. Então a ciência vai ser sabedoria por um processo de espiritualização. E vai ser uma sabedoria nefasta, uma sabedoria ruim, cheia de fake news, cheia de enganos, de ilusões, ou vai ser uma sabedoria construtiva. Perfeito. Essa sim, a bioética prefere. Então seria isso. E eu queria aproveitar, a Salete disse que está no CAPS, né, Salete? No momento do atendimento, né? Eu observo que dentre as realidades mais graves que as pessoas têm trazido das consequências da guerra, e principalmente da guerra, porque nós estamos vivendo os conflitos beligerantes, mas fruto também de uma falta total de cuidado com a vida, as consequências psicológicas. Como é que você tem abordado e tem visto isso? Essa falta do cuidado com a vida também tem se manifestado no comportamento, na ansiedade, na falta de razão e até mesmo de esperança das pessoas no seu dia a dia, Salete? Muito. Nós estamos ainda num contexto de pandemia, né? E, assim, eu acho que a grande expectativa de todos nós, né? Ouvi muito falar nisso, olha, será que a humanidade vai sair melhor dessa pandemia? Será que nós vamos, né, melhorar do ponto de vista das relações humanas, da justiça social? E parece que isso não está bem acontecendo, né? Porque estamos aí nessa iminência de guerra. Mas, enfim, o que eclodiu de uma forma muito intensa? Ansiedade. Ansiedade, depressão, os transtornos ansiosos que já eram presentes, né, na nossa vida, mas assim, os atendimentos aumentaram muito dessas questões de conflitos em casa, conflitos familiares, violência doméstica, depressão,
a ansiedade dentro da ansiedade generalizada, pânico, né? Síndromes do pânico, fobias, né? As pessoas extremamente ansiosas, com muito medo, né? A ansiedade está sempre ligada ao medo do futuro, aquilo que vai acontecer, né? O ansioso, ele não tem os pés no hoje, né? Os pés é no amanhã. Então, esse medo que permeou todos nós. Medo de quê? Medo da morte, medo do adoecer, medo de perder o ente querido, medo de perder o emprego, né? Da grande aumento aí das perdas, né? As perdas foram muito grandes, econômicas, tudo está muito caro. Então, tudo isso assustou muito a humanidade. Ver as pessoas morrendo no dia a dia, valas e valas abertas, né? E pessoas conhecidas contaminando, morrendo. Então, agora nós estamos num processo mais ameno da pandemia, mas a pandemia não acabou, né? E aí vem outros conflitos que, se formos adentrar aí, né, discutindo o aborto, mas como é que a gente defende a vida e há tantos projetos caminhando, né, em desfavor dessa vida, muitos conflitos, né, políticos. Isso tem adoecido mesmo emocionalmente as pessoas, né? Nós temos transtornos mentais, que são doenças mentais mais graves, né, de um outro âmbito. Mas tem esse sofrimento que a gente chama de sofrimento psíquico ou emocional. As pessoas estão sofridas, né? Essa dor emocional está fazendo parte do nosso cotidiano. E quem não vê, às vezes, o sofrimento de forma tão objetiva, vê isso na ansiedade também, né, Mivaldo? Exatamente. Igual a doutora estava falando, né? A quantidade, o número de pessoas com depressão, de suicídios aconteceram muito nesse período de pandemia também. Quer dizer, o número é gigantesco. E eu acho que é importante esse cuidado com a saúde integral, né? Com a saúde de maneira geral. É isso que o Papa Francisco estava falando, né? Pedindo nessa convocação que ele faz. Porque é para pensar além das questões de saúde também. Quem é que vai pensar o pobre? Quem é que vai pensar a vida eterna, inclusive, né? Que é vida também. E isso ele colocava na mensagem. Então é importante cuidado integral da saúde física, emocional, espiritual, a saúde do pobre, a saúde daquele que está lá nas regiões mais distantes, né? Mas que precisa de cuidado, que precisa de atenção de todos os aspectos e, sobretudo, político, econômico, de trabalho. Isso é o cuidado integral. E isso faltou muito nesse período de pandemia. A quantidade de desemprego que nós tivemos também proporcionou isso, né? Verdade. E eu quero que... Gente, é difícil, né? O tema, ele é complexo e exige muita reflexão. O padre Márcio Fabre, desde os meus tempos de seminarista, eu acompanho já buscando refletir os desafios da bioética, dos tempos do padre Léo Pessini e de tantos outros que buscaram aprofundar essa dinâmica. Eu agradeço a ele, agradeço a Salete também por partilhar um pouquinho da sua experiência, a você, Mivaldo. Dizer que a gente não tem a pretensão de fazer aqui definições e nem fecharmos o assunto, né? Até porque ele é vastíssimo, mas com certeza ele volta à baila durante esse mês, porque é um mês inteiro para que a gente possa rezar o tema, o convite do Papa Francisco. Obrigado a vocês. Eu que agradeço, e obrigado a você que está nos acompanhando aqui na TV das Bênçãos do Pai.